Ele é charmoso, inteligente, educado, sensível. E a porra de um assassino em série. Joe Goldberg, o protagonista da série You, é um dos mais intrigantes personagens dos thrillers modernos. Mas o que faz dele tão perigoso? O que deixa ele tão assustador? Quem é Joe Goldberg por trás do cara legal? Sejam todos muito bem-vindos ao Desvendando Assassinos da Ficção. Hoje vamos entrar na mente de Joe Goldberg, entender o quão sombria, o quão macabra e o quão maligna é a cabeça dele, e entender por que ele representa o tipo mais assustador de predador. O que acha que faz o bem. Joe é o protagonista da série You. Ele é interpretado por Penn Badgley. Amante da literatura, trabalha em uma livraria. À primeira vista, um homem introspectivo, educado, aparentemente sensível. Mas por trás disso existe um padrão de perseguição, manipulação e violência extrema. Tudo na série é narrado pela voz interna de Joe, o que revela sua racionalização constante do mal. Joe não se vê como vilão. Ele é o herói da própria história, e isso é o que torna tudo pior. Uma infância abusiva, mãe ausente, pai violento. Joe cresce acreditando que a violência é a única forma de proteger quem ama. Ele encontra figuras de salvação, o Sr. Mooney, por exemplo, o dono da livraria, que ironicamente também o ensina com violência. Ele aprende a trancar pessoas, e que essa é a melhor forma de discipliná-las e moldá-las a como quer. Joe não aprendeu o que é amor. Ele aprendeu a possuir. Ele se apaixona por uma imagem imaginária, não por pessoas reais. Cria versões perfeitas das mulheres que persegue. Acha que seguir pessoas, invadir privacidade, manipular amigos e matar rivais faz parte de proteger alguém. Podemos perceber também um pouco de narcisismo encoberto na parte de Joe, quando ele se coloca como o único que pode salvar suas vítimas ou obsessões, quando enxerga que elas na verdade não são o que ele imaginou. Joe age por impulso, mas sabe esconder bem. Limpa pistas, cria narrativas diferentes e manipula para que todos acreditem na sua parte da história. Joe cria uma dependência emocional doentia nas suas obsessões. Ele não tolera a rejeição. E quando vê que algo foge do controle, o caos vem. Cada ato horrível é justificado com um simples "eu fiz isso por você". Joe não aceita que ele é um monstro. O monstro sempre é você. Joe usa o amor como desculpa, mas o que ele chama de amor, nós chamamos de obsessão patológica. Bom, agora vamos entrar no conceito do modus operandi de Joe Goldberg, levando em conta que ele teve uma escalada do prazer durante as 5 temporadas de You. Mas Daniel, o que é escalada do prazer? Calma, eu vou te explicar aqui. Nas literaturas de homicídios sexuais e homicídios em série, a gente tem um termo conhecido como escalada da violência ou escalada do prazer. Ou seja, quando a gente percebe que a violência, a brutalidade, o sadismo e a perversidade vão se tornando cada vez maiores. O que ocorre claramente com Joe durante todas as temporadas. A gente percebe que ele começa matando por uma proteção ou porque se sente no dever daquilo, quer proteger sua obsessão, porque quer fazer com que ela seja apenas dele. E a gente percebe durante o decorrer de toda a série que isso sai de uma necessidade para se tornar algo prazeroso. Tudo começa com a primeira observação. Ele observa alguém na rua e rotula aquilo como destino.
Depois vem a investigação. Redes sociais, casas, amigos, rotina. Ele monta praticamente um dossiê mental sobre sua próxima vítima. A parte mais bizarra vem agora. Ele se apresenta como uma pessoa perfeita, adaptando sua personalidade para cativar outras pessoas. Com o tempo, ele propõe o isolamento da vítima. Afasta rivais, sabota amizades e destrói qualquer tipo de relacionamento. Joe ganha o controle emocional da sua vítima. Sempre quer estar no centro da vida da pessoa. Se algo foge do script, ele mata. E não tem problema nenhum em fazer isso. Ele sempre acha que foi obrigado a agir assim. Sempre com o mesmo pensamento de: eu tive que fazer isso. Joe não ama pessoas. Ele ama histórias. E histórias essas que ele escreve com sangue. Chegamos exatamente onde eu queria chegar. We Never Back. A primeira obsessão de Joe. A primeira não é, né? A primeira foi a Candace, mas como eu não gosto dessa mulher e ninguém gosta, e ela só serviu pra sustentar a Love, foda-se, não coloquei ela aqui. Beck é o arquétipo da garota literária, o que desperta em Joe uma fantasia quase que adolescente, de que existe alguém que ele precisa salvar. O que Beck realmente representa na mente de Joe é pureza emocional. Uma vida simples e normal, da qual ele nunca teve. Uma chance de ser o herói. Um amor que depende dele pra florescer. Alguém que precisa ser guiado e protegido. A verdade é que Joe não ama Beck. Ele ama o roteiro que escreve com ela. Ele cria uma Beck ideal, ignorando ou distorcendo seus defeitos. Qualquer detalhe que não cabe na fantasia, ele elimina. Ele controla tudo. Amigos, vida sexual, finanças e até a carreira dela. E quando ela tenta se libertar, adivinha, ela vira uma ameaça. Quando Beck o confronta com a realidade, Joe a mata não porque quer, mas sim porque ela estragou a história. Beck é o exemplo mais puro de idealização, controle e destruição. Ela é a principal, é a semente de toda a jornada doentia e bizarra de Joe Goldberg. Finalmente, chegamos na que eu acho a melhor obsessão de Joe. Ela mesma, Love Queen. Enfim, sobre a Love eu queria dar um destaque maior, porque a Love ela é mais do que apenas uma obsessão. Ela é o par perfeito de Joe Goldberg. Um lugar novo, uma vida nova, um nome novo, um amor novo. Ou não. Joe se recusa a falar com Love. Ele não quer que tudo aconteça de novo. Mas agora vai ser diferente. Com Love, tudo muda. Ela não é fantasia, ela não é inocente, ela não é frágil. Love é ele, e isso o destrói. Quero que vocês entendam agora a Love como antes e depois. O sentimento antes e o sentimento depois que o Joe a conhece. Agora que entenderam isso, posso explicar. No início, para Joe, Love é como uma alma gêmea. Uma mulher forte, determinada. Uma parceira que enxerga um monstro dentro dele. E mesmo assim, ainda o ama. E agora, começa a virada. Quando ele percebe que Love também mata, também manipula, também controla, ele percebe algo aterrorizante. Joe não quer alguém como ele. Ele quer alguém que ele possa moldar. E claro, com isso, viria a dinâmica tóxica entre os dois. Love foge do papel projeto de resgate. Ela não permite ser colocada em pedestal. Ela chama Joe de assassino, e isso o desarma completamente. Ela também manipula, mas sem esconder isso de si mesma. Love é o único relacionamento onde Joe se torna presa por vários momentos. E isso aterroriza ele, porque ele é um predador. E o fim, mais uma vez, é inevitável. Joe mata Love porque ela representa o fracasso de uma ideia, o fracasso de uma fantasia, o fracasso de uma família. Afinal, ela não é uma mulher que precisa do Joe. Ela é uma mulher que enxerga o Joe. E cara, sinceramente eu encaro a Love como um ponto crucial na vida do Joe. A partir daí, tudo toma forma na série, tudo toma explicação e tudo faz com que a gente entenda a mente doentia de Joe. Com a Love ele aprende o que é amar, aprende a cuidar, proteger, ser melhor
mas não pela Love, sim pelo seu filho. Mesmo ambos com obsessões extraconjugais, podemos dizer assim, eles se unem para dar uma ótima qualidade de vida ao Henry. Pena que isso não daria certo, como não deu. Eu acho muito foda o final que a série dá a esses dois. Se o Joe fosse um assassino fora da ficção real, ele faria a mesma coisa. Eu acho muito foda a trama que fazem do Joe incriminar a Love pelo assassinato e ele poder fugir sem culpa de nada, como ele sempre faz. Sinceramente, esses dois filhos da puta fazem um casal incrível. E pra mim, sempre será o melhor par do Joe e o melhor casal da série. Mary Ann é o ponto mais manipulador e mais auto-ilusório de Joe. Ela representa a chance de ser um herói. Mary Ann aparece num momento complicado da vida de Joe, onde ele quer fugir do passado, do fardo de ser um monstro, da dor do casamento com Love. Ele projeta nela a narrativa de redenção. Na mente de Joe, ela representa a mulher que vai provar que ele não é um assassino. A mulher certa, sensata, madura e principalmente alguém que sofre. Alguém que precisa ser resgatada. E pra Joe, é o que basta pra se obcecar por alguém. Por ser alguém que ainda não conhece o lado sombrio de Joe, ele acredita que ela é a pessoa certa, que ela é a mulher da vida dele, que ela é o pingo de esperança, a luz no fim do túnel, que vai tirar ele dessa vida pacata e dessa miséria que ele vive. Joe vive para proteger. Quando ele percebe que sua mulher não precisa ser ajudada, que ela é o espelho dele, ele encara aquilo como tedioso, como miséria. Vale ressaltar também que eu acho a terceira temporada de You a melhor temporada, tá? Tem muita gente que fala que é a segunda, mas eu acho a terceira muito boa, justamente por essa trama do Joe achar que a Mary Ann é a mulher correta. Que a infidelidade que ele tá fazendo com a Love, a mulher que fez de tudo por ele, que matou, que fez de tudo, pode ser resolvido ou até mesmo descontado na Mary Ann. As fantasias que ele tem, tudo isso. E a gente observa também a Love tendo esse mesmo sentimento com o Theo, que é o filho do vizinho. É muito bom, muito boa essa narrativa, eu acho a terceira temporada muito foda. Tem muita gente que acha que é um sitcom de família, mas eu acho algo muito mais espetaculoso e fabuloso do que isso. E aqui a personalidade psicopata do Joe começa a se moldar, né? Ele começa a entender que ele pode ter a família que ele precisa, uma mulher que faz tudo por ele, um filho, uma vida estável. Ele sempre vai se sentir insatisfeito, ele vai querer novas obsessões e ele vai querer sempre matar mais. E aqui começa aquele gostinho de psicopatia que a gente sente no Joe, sabe? A gente percebe como esse cara não se satisfaz com o que ele tem. Ele tem literalmente a vida que ele pediu. E agora ele tá assim. Então a gente fica com essa raiva do personagem. A gente começa a entender que ele realmente tem alguma coisa. Essa psicopatia, essa demência, essa doença que ele tem. Bom, a Mary Ann, ela é a fantasia moral do Joe. Ele força uma aproximação. Ele usa o disfarce de homem sensível que ele sempre usa pra enganar suas vítimas e pra convencê-las que ele é um homem bom, sabe? Ele projeta nela o que ela quer ser, não o que ela é. E o pior de tudo, Joe coloca Mary Ann como peça principal da narrativa que ele cria sobre si mesmo, alegando e utilizando a mesma história de que eu só fiz essas coisas ruins porque eu estava com a mulher errada. Com a mulher certa, agora eu farei coisas boas. Pra Joe, o amor sempre vira a porra de um álibi moral. Ele não consegue admitir que ele é doente, que ele não consegue viver sem matar. E ele usa sempre o amor como desculpa. E o fim é novamente inevitável. Quando Mary Ann fala que não quer ficar com Joe, ele entra naquela clássica espiral dele, de achar que precisa salvá-la de si mesma, de achar que ela precisa ser protegida e de achar que está sendo rejeitado injustamente, porque na cabeça de Joe, ele é a porra de um príncipe encantado. A narrativa de salvação vira perseguição. A esperança de redenção morre, porque ela nunca foi sobre Mary Ann. Foi só mais um espelho quebrado. Esse é, sem dúvida alguma, o ponto mais forte desse vídeo. Eu quero que agora vocês parem de imaginar o Joe como um vilão ou um killer da ficção e passem a ver ele como um assassino da vida real, para vocês perceberem o quão ele pode ser macabro. O que faz o Joe ser tão assustador? Simples. Por ele parecer um cara normal. Nada de um vilão caricaturesco. Joe, ele acredita ser o mocinho, e essa autopercepção dele é extremamente perigosa e amedrontadora. Ele usa a bondade como arma. Joe é o típico bom moço, que esconde a violência por trás de uma empatia falsa. Ele representa um alerta real. Stalkers reais não se apresentam como stalkers, e sim como gentis, bondosos e presentes. Joe é o retrato de um tipo de abusador moderno. O romântico idealizado que, no fundo,
só quer possuir a sua vítima. E esses sempre são os mais assustadores. E tudo isso que envolve o Joe, toda essa trama, faz a gente cair no paradoxo do monstro que acha que é o herói. O fato do Joe ser o narrador da própria história manipula o público. Ele é encantador justamente porque temos acesso aos pensamentos dele. Mas isso não diminui o horror que ele faz. Joe Goldberg não é um monstro por ser frio. Ele é um monstro por ser humano demais. Ele é um monstro por acreditar que ser humano demais o absolve de tudo que ele possa fazer. Ele acha que matar, mascarar, fugir, mentir pode ser desculpado, porque ser humano demais o absolve disso. Para ele, o amor sempre será uma desculpa constante para não ter que assumir que gosta de matar. E é justamente por isso que ele é um dos vilões mais assustadores da ficção contemporânea.